Senhor, fala conosco nesse dia, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre no nosso coração, mude a nossa vida, transforma-nos, Deus. Pai, nos livra de toda carnalidade, religiosidade, Senhor, soberba, sofisma, Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos ouvir a palavra do Senhor, que penetra no coração e é a única capaz de mudar, de trazer transformação, Senhor. Se revela a nós, repreenda todo espírito de confusão e nos dê a sabedoria que vem do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Olha só, hoje eu estava lendo esse texto, Tiago capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, tá? E malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se logo, se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta à lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidíssimo, né? Mas fazedor das obras, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, nós vemos aqui que, olha só, é rejeitar toda essa coisa supérflua, todas as imundícias, toda a malícia, sabe? Rejeitar isso. E com a mansidão, receber a palavra de salvação em vossas almas, porque ela pode salvar. A única palavra que vem para salvar, que pode salvar, é a palavra do Senhor. Mas nós temos que receber isso com mansidão, irmãos. Não é receber chateado, não é receber a palavra, revoltado, não é estar cultuando a Deus por obrigação. Esse final de semana eu falei com um jovem de 13 anos, e ele muito racional, né? Muito assim, eu conversando com ele com empáfia, olhando assim, sabe, para um jovem de 13 anos, sabe? Mas muito assim, soberbo no olhar, aquele garoto. Isso é fruto da criação, a gente sabe disso, ele é a vítima. Mas ele falou, eu vou à igreja. Eu falei, você vai à igreja? Ele falou, vou. Vai porque sua mãe te pede. Não, porque ela me obriga. Por que você não vê nada de atrativo na igreja, não é verdade? Não tem nada que te atrai ali, né? Ele falou, não tem não, pastor, nada me atrai, eu só vou por obrigação mesmo. Entendeu? Mas o que acontece? Esse jovem, essa criança, precisa ser ensinado o caminho realmente que ele deve andar e a certeza de em quem ele tem crido e como ele tem que crer. Não é verdade? Então você entenda uma coisa, a verdadeira religião não é essa de aos domingos, eu tenho que ir na igreja tal, eu tenho que ir na igreja tal, eu tenho que ir na igreja tal, eu tenho que fazer. Não é isso. Eu tenho que participar das programações da igreja, não é nada disso. Sabe? A palavra de Deus dentro de nós, mas não somente termos a palavra dentro de nós, é vivermos a palavra. Sabe? E essa palavra dentro de nós, ela vai lutar contra a carne o tempo todo. Agora a diferença vai ser, se nós dermos ouvido à nossa carne, nós seremos religiosos, nós seremos duros, nós seremos corações difíceis, mas se nós entendermos que ele fala aqui, olha o que Tiago fala aqui, gente, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar as vossas almas. Então a única forma de salvação é através de Cristo, na palavra dele, certo? Mas receber com mansidão e ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, ou seja, nós temos doutores, PhDs, pessoas conhecedoras da palavra de Deus assim, extremo.
Nós temos pessoas que te recita trocentos salmos, provérbios, textos bíblicos, mas o importante não é ser somente ouvinte da palavra, é ser cumpridor dela, não é ser só falante dela, é ser cumpridor dela, ou ser só ouvinte, aquele que não falta um culto domingo, que não falta um culto de oração, que não falta uma reunião, não falta não, o cara é assíduo, mas é só ouvinte, não vive. A palavra de Deus não foi feita somente para ouvir, mas para viver. Não foi feita somente para ouvir, mas para viver, mas com mansidão. Nós temos que receber a palavra. Muitas vezes nós não entenderemos, mas nós temos que receber com mansidão. Muitas vezes o remédio vai vir amargo, mas nós temos que receber com mansidão. Sempre será totalmente contrário à vontade da nossa carne, pode ter certeza absoluta. Talvez eu crie um paradigma, eu crie uma forma, tem que ser dessa forma. Deus vem de uma forma totalmente contrária e quebra o meu paradigma para tratar comigo. É para tratar comigo que Deus quebra. Talvez a pessoa, mas Deus, essa forma não é a certa, essa forma que eu aprendi, essa forma, Deus talvez chegue e fale, não, mas é dessa forma que eu quero fazer. Mas por quê? É para você entender que a minha forma é que é a certa, não é a sua. É para quebrar os paradigmas mesmo. Poxa, Senhor, a gente esperou, olha só, imagine a cabeça daqueles discípulos. Nós estamos esperando um libertador, um que venha nos libertar da opressão dos romanos. Nós estamos aqui na nossa terra, mas governado por gentios. Nós queremos a libertação. Nós queremos ser livres desse povo. Queremos que venha um libertador e ponha a fio de espada tudo quanto é romano e ponha para correr da nossa terra e possamos viver em paz. É óbvio, isso era o mais certo, correto aos olhos humanos. Deus vem e fala, vou mandar Jesus como um carpinteiro humilde, não vai vir em cavalo, vai vir num jumentinho, não vai passar fio da espada a ninguém, porque ele vem trazer outro nível de libertação. A libertação dessa religiosidade de vocês, a libertação do pecado. Ele vem pagar um preço que nenhum outro pôde pagar. Davi, com todas as suas batalhas e guerras, não pôde pagar e vitórias. Salomão, com toda a sua riqueza, não pôde pagar. Homem nenhum pôde pagar. Abraão, sendo o pai da fé, não pôde pagar. Moisés, sendo o libertador, não pôde pagar. Eu estou mandando um que vai pagar por completo, apagar o dito de dívida e salvar vocês para a vida eterna. Ele vai vencer a morte, ele vai pisar na cabeça de Satanás. Vocês estão preocupados com o mosquitinho que são os romanos? Eu estou mandando ele destruir o príncipe das trevas. Eu estou mandando ele ir para destruir a morte. E vocês estão preocupados com o mosquitinho. Ele quebra os paradigmas, por isso que os judeus piraram o cabeção, ninguém entendeu nada, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e ainda assim demoraram a entender, depois que Jesus falou, só depois que eu partir que vocês vão entender. Teve coisas que os discípulos vieram entender depois da morte e ressurreição de Cristo, nem 3 anos com Cristo eles entenderam. Por quê? Você que está me ouvindo que tem dúvida, é porque Deus age da forma dele, para quebrar os nossos paradigmas, para falar que, olha, aqui mando eu dizer, aqui sou eu que mando, é da minha forma, do jeito que eu quero, você só basta você obedecer. Só isso, só obedecer. É só obedecer. E nisso Jesus é expert, que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Não é? Porque se alguém é ouvinte da palavra, no versículo 23, e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no rosto seu espelho natural e tal. Então, se você é só ouvinte da palavra, mas você não é cumpridor, você ouve hoje, amanhã você esquece. Você ouve amanhã, depois da manhã você esquece. Mas se você vive aquilo, aquilo passa a ser parte da sua vida. É como a aula prática. Você vai fazer um curso de qualquer coisa, de culinária, de medicina, de qualquer coisa. Tem a aula teórica, depois você tem que partir para a prática. E a prática é ali no dia a dia. E conforme você vai repetidas vezes fazendo aquela técnica que foi te passada teoricamente, agora você está fazendo, botando a mão na massa, e você começa observando, depois você vai fazendo, ela torna-se uma coisa normal na sua vida. É isso. Aquele que é só ouvinte, ele ouve hoje e esquece amanhã. Você já pensou se um médico fosse para a faculdade de medicina e ele
tirasse nota 10 em todas as matérias, mas não fizesse a residência, ou seja, não fosse para a prática, não fosse para a dissecação de cadáveres, não fosse para a aula de anatomia, pegar realmente no corpo humano, mexer nas aulas práticas mesmo, depois ele fosse para um hospital, começasse ali a residência, 1 ano, 2 anos trabalhando na prática, ele jamais faria uma cirurgia, porque ele já teria esquecido tudo que ele aprendeu na teoria. A prática, a repetição de fazer as mesmas coisas te torna o quê? Aquilo ser uma parte do seu ser, da sua vida, do seu dia a dia, do seu caráter. É isso que ele está dizendo, não seja só ouvinte da palavra, mas viva a palavra. Não é olho por olho, é misericórdia, é perdão, é graça. Não é mais uma vida segundo o mundo, mas é uma vida segundo o Espírito Santo de Deus, é santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É isso. Mas não é só ouvir isso, é viver isso dia a dia. E aonde você vai viver isso? Começando na sua casa, com seus irmãos, e por aí vai embora. Não é? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Jesus veio para trazer libertação. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o que o meu libertador ensinou e deixou para mim. Se eu entender o que o meu libertador ensinou e deixou para mim, se eu viver o que o meu libertador deixou e ensinou para mim, e não sendo um ouvinte esquecido, mas eu pôr em prática, eu pôr na obra do meu dia a dia aquilo que o meu libertador ensinou para mim, eu serei bem-aventurado, cara. Então, naquilo que eu for fazer, eu vou ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Hoje nós temos um monte de cristãos dentro da igreja infeliz. Por quê? Porque não vive aquilo que é a lei da liberdade, colocada por Cristo. Não vive na prática da lei da liberdade, ou seja, não é bem-aventurado. Quem não é bem-aventurado é o quê? Infeliz. Meu irmão, para você ser bem-aventurado, ser feliz, você tem que viver a lei da liberdade que é Cristo Jesus. E o que mais escraviza que não seja a vontade humana e a carne? Não existe outra coisa que escravize mais, porque o cara pode te prender numa cela, te deixar numa solitária, mas se você for livre em Cristo Jesus, aquelas 4 paredes não te prendem. Porque você é livre no coração, no espírito, você tem Deus com você, você conversa com o Senhor, Deus te leva a lugares que Ele quer te levar, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é o Senhor da sua vida. Mas se a carne, a minha vontade, os meus desejos me prendem, eu posso ser o homem mais rico do mundo, ter um avião à minha disposição para ir para qualquer lugar do mundo, a hora que eu quiser, todo o dinheiro do mundo, eu vou ser ainda escravo de mim mesmo. Se eu tenho uma falta de perdão, se eu tenho uma raiz de amargura, ódio, eu posso ser o homem mais rico do mundo, ter os melhores, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu falar assim, agora, eu vou para um aeroporto, onde tem o meu avião, pego o meu avião, vou para qualquer lugar, vou para Bruxelas, na Bélgica, vou para o Japão, vou para China, qualquer lugar do mundo, eu tenho dinheiro e um avião para fazer isso. Mas se eu ainda não liberei perdão, se eu tenho ódio no meu coração, eu não sou livre. Mesmo com toda a liberdade que eu penso ter, com todos os recursos que possa me trazer a liberdade que eu penso ter, eu não sou livre. Eu tenho que ter a liberdade que é de Cristo. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião sua é vã. Então, não adianta eu estar na igreja todo dia, não adianta eu estar ali fazendo a obra de Deus, não adianta eu estar orando, não adianta eu estar intercedendo, não adianta eu estar pregando, não adianta eu estar evangelizando, não adianta eu estar fazendo missões, não adianta eu ir para o Vale do Jequitinhonha, não adianta eu ir para além Paraíba, não adianta eu pregar aqui na internet, não adianta eu ensinar ali na esquina, não adianta eu panfletar na outra, não adianta eu ser pastor, não adianta eu ser ministro de louvor, não adianta eu ser missionário, não adianta ser nada disso. Se eu não refrear a minha língua, parar de matar o meu próximo com a minha língua, a minha religião é vã. Da minha boca tem que sair palavras que edificam. Ou seja, eu me encontro com você, eu vejo isso em algumas pessoas, é muito legal, você chega para algumas pessoas, cara, só palavra up, só coisa para cima, bicho.
A situação tá difícil, sim, tá difícil, cara, mas eu creio que o Senhor vai melhorar. Olha, eu tenho fé no Senhor. Olha, eu tô com Deus tem me dado um projeto. Você vê que a pessoa sempre caminha para frente, para frente. Tá tendo tribulações, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas, todos nós teremos, ninguém é perfeito, mas a diferença é para onde você caminha. Quando eu encosto em você, eu estou sentindo que você está caminhando para frente. Quando você encosta em mim, os passos, ou ora mais lento, ora mais rápido, ora mais largos, ora mais curtos, mas são sempre passos para frente, para o alvo que é Jesus, então vale a pena, é você que eu quero andar, cara, é isso. Não é aquela pessoa, Deus, vida, azar. Cara, a gente precisa andar, certo? Então, eu não posso ter só palavras de tristeza. Chegar num lugar e contaminar as pessoas com aquela pessoa. Chega alegre, eu chego, bicho, isso não vai dar certo. Rapaz, você não sabe, isso não vai dar certo. Eu já tentei isso aí não serviu para mim não, isso aí não dá certo não. Uma coisa é uma pessoa te chamar num canto e falar, querido, eu queria que você orasse a respeito disso, porque pode ser que isso não dê certo, você tem que estar consciente de... Não, eu tenho a certeza. Você tem? Então beleza, vai em frente. É diferente uma pessoa te chamar assim num canto, com amor, não para falar mal, não para te desanimar, mas para talvez te trazer clareza em algumas coisas. Talvez você está indo no caminho certo, mas você tá fazendo de uma forma errada, que pode dar errado o objetivo final. Essa pessoa chega, olha, você está com o foco certo, porém o caminho aqui está dando uma voltazinha que volta para o caminho certo, entendeu? Mas tem pessoas que chegam para você, isso não vai dar certo, isso não serve. Cara, eu estou cansado de ouvir isso. E eu quero só ouvir aqueles que vão jogar para frente, para cima. O alvo é Cristo. Não, olha, tá difícil, vai ser difícil, mas vamos orar, Deus vai abrir a porta, cara. Cara, é difícil demais isso, eu já tentei, mas de repente, se Deus colocou isso no seu coração, Ele quer realizar através da sua vida, eu vou te ajudar em oração. Entendeu? Então, quando você estiver num grupo, quando você estiver com uma pessoa, traga para ela a palavra de vida. Traga para ela a palavra de vida, não palavra de morte. Refreia a língua nisso e deixa o Espírito usar você falando de coisas de vida. Por quê? A religião pura e imaculada para com Deus, ou seja, aquela religião que agrada a Deus. Qual é? Primeiro, socorre as viúvas e os órfãos. Não adianta a gente ter tá adorando o Senhor no meio de 10 mil pessoas, e na hora da oferta, cara, chegar aqui na frente, 700 mil reais de ofertas, cara, que coisa linda, dinheiro para a obra de Deus, aleluia, aquela coisa linda, o ministério de louvor arrebentando, a palavra de Deus arrebentando, pessoas sendo salvas, libertas, aquela coisa toda, e no meio dessa multidão tem muitas viúvas e órfãos que estão passando por necessidade, aquele dinheiro todo entrou, e nem sequer eu procurei saber se existia alguma viúva e órfã no meio da igreja local ali que precisa de um socorro. Meu irmão, se você tem que comprar um carro para o missionário fulano, aqui para a igreja, não vou nem falar do missionário já é muito judiado, mas se você tem que comprar um carro para a igreja novo, porque o carro da igreja já tem 3 anos de uso, se você tem que comprar um ar-condicionado novo, vamos mudar o sistema de ar-condicionado da igreja, porque isso aqui não está atendendo já perfeitamente a igreja. Se nós precisamos trocar os microfones ou comprar uma guitarra nova, se nós precisamos trocar o bebedouro, sei lá o que é dentro da estrutura, se nós precisamos aumentar o salário do pastor, seja lá o que for, mas se nós temos uma viúva, temos órfãos dentro do corpo que ainda não foi atendido, para tudo, isso tudo espera, meu irmão, tudo isso espera, tudo isso tem que esperar, para que aquela viúva, aquele órfão, primeiro seja atendido nas suas necessidades. Depois, sim, você atende a necessidade da estrutura e tal, aquela coisa toda. Mas primeiro ali. Porque tem muitas reuniões da Igreja de Cristo Jesus, onde tem recursos, tem louvor, tem tudo bonito. Quando termina ali, saem viúvas e órfãos para suas casas. E lá não tem comida. Lá a luz foi cortada. Lá falta saúde, falta uma consulta. Lá tem órfãos que estão na escola indo de chinelo porque não tem um calçado, porque estão indo para a escola sem um lanchinho. Órfãos. Isso não é a igreja de Cristo. Isso não é a religião que agrada a Cristo.
movimento, muita gente, dinheiro, nada de... Olha só, preste atenção, Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada, sem mancha para com Deus. Uma religião sem mancha para com Deus. E Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, está passando tribulação a viúva, está passando a tribulação órfão. Que tribulação são essas? Pode ser espiritual, pode ser material, pode ser, quer ver, viúva, solidão, órfão, solidão, preconceito, tantas as tribulações que podem ser. Não é verdade? Então é visita, a igreja tem que ir lá e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, se tem órfãos e viúvas na igreja local sua, eles têm que ter toda a atenção, em primeiro lugar. E depois, a igreja ela tem que se guardar da corrupção do mundo. Então, a igreja de Cristo ela tem que se preocupar com os órfãos e com as viúvas. A religião que vai agradar a Deus. Se preocupa com os órfãos e com a viúva. Atende eles nas suas necessidades. E mantém-se incontaminado das coisas do mundo. Então, está entrando coisas do mundo pela janela, pelo ar-condicionado, pelo altar, pela porta, pelo ralo. Por onde está entrando? Está entrando coisa do mundo? Está errado. Não vai agradar a Deus. A religião que vai agradar a Deus é essa: guardar da corrupção do mundo. Visita as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e guarde-se da corrupção do mundo. O mundo não pode entrar em nossa casa, não pode entrar na igreja. Tem muitas pessoas que têm familiares na sua família que é viúva e órfão e não dá a mínima para eles. Tá? Não dá a mínima para ele. Então, entenda uma coisa: nós temos que nos manter contaminados da imundícia do mundo, das coisas do mundo, socorrer os órfãos e as viúvas. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Com isso tudo aqui, agora nós estamos vivendo dessa forma. Agora, cadê missões? Eu tô levando o evangelho até os confins da terra, eu estou pregando, eu estou ajudando, eu estou fomentando a ida daqueles que vão, daqueles que estão dispostos a ir. Você está entendendo? Então é isso. Nós temos que parar de ser ouvintes da palavra e não praticantes da palavra. Nós temos que parar de ser pessoas que falam demais e falam muita asneira, ao invés de falarmos aquilo que é o que o Espírito quer que fale por nós, quer falar através de nós. Nós temos que parar de ser seca-pimenteira, de ser aquele cara que só tem palavra de tristeza, de maldição, ao invés de palavras de alegria, palavras de exortação, de ânimo, entendeu? Nós temos que parar de ter essas mesmices de comportamento, de sermos somente ouvintes, de estar na igreja todo dia. Mas quando nós nos tornamos ouvintes, irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus: quando nós deixamos ser ouvintes, somente ouvintes, nosso coração se torna endurecido e a nossa mente ela não assimila, ela é como uma esponja já cheia de água, ou seja, bate e cai, não entra. Nossa mente tem que estar pura, cativa ao Senhor e sequinha das coisas do mundo. Quando a água, da fonte que jorra a água viva, a palavra de Deus bate, a esponja faz assim, absorve e retém aquilo. É isso que você tem que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que reter a palavra de Deus. A partir do momento que eu retenho a palavra de Deus, eu começo a viver a palavra de Deus. Aí sim, eu vou ser um que vai socorrer as viúvas e os órfãos, manter incontaminado do mundo, amar missões, amar o ID de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre tua vida. O nosso site é o www.amazongospel.com, www.amazongospel.com, e o nosso e-mail é amazongospel@gmail.com.